para outras pessoas. Então, o seu like é muito importante, tá bom? Vamos, então, para a palavra de Deus. Estamos neste projeto mantendo a chama do Espírito acesa. Deus tocou em nossos corações para falarmos a respeito disso, e eu quero trazer neste primeiro dia, né, de Deus para as nossas vidas, neste primeiro dia do projeto, mantendo a chama do Espírito acesa. Quero trazer uma mensagem, uma palavra que Deus vai colocando em nosso coração para compartilhar com você. Antes de mais nada, eu quero ler com você aqui um versículo que a gente vem lendo, né, que a gente vem citando em algumas ministrações. Eu quero fazer essa leitura aqui com você para ficar gravada em nosso coração, em nossa mente. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito, diz apenas isso. Não apaguem o Espírito. Aí agora podemos pular aí para o versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, lemos aí o 19. Não apaguem o Espírito. Aí o versículo 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que estes versículos fiquem gravados em nossa mente, porque todo este projeto tem como base esses dois versículos. O versículo 19 de 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 23. Não apaguem o Espírito. E aí o 23, que o Deus da paz, que o Deus da paz os tornem santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo muito importante. Nós já sabemos, eu acredito que você já saiba, mas para quem ainda não ouviu a respeito disso, eu quero falar rapidamente para você a respeito do espírito, alma e corpo, ou então corpo, alma e espírito. O corpo, vamos começar falando a respeito dele. O corpo é a parte material do ser humano, a parte física do ser humano, né? A parte onde, vamos dizer assim, abriga a sua alma. Sua alma está, né, se comunica com este mundo, interage com o mundo, com as outras pessoas por meio de seu corpo. Então o corpo é a parte física, a parte material do ser humano, certo? Eu já falei aqui algumas vezes a respeito disso, mas quem vai ouvir esta ministração e ainda não ouviu a respeito disso, é bom a gente falar. Então é a parte material e perecível do ser humano, o corpo, que cessa de existir com o fenômeno da morte. O corpo pertence à terra e tem contato
com ela. Ele nos torna conscientes deste mundo. A alma, podemos dizer que é o princípio da vida. E com ela se relacionam o nosso intelecto, a nossa personalidade e a nossa vontade. A alma proporciona ao corpo vida e inteligência, usando os sentidos físicos para receber impressões, receber contato, ou seja, se comunicar com o mundo. A alma utiliza os órgãos do corpo para expressar-se, para expressar alegria, tristeza, impressões faciais. A alma recebe as imagens deste mundo através dos olhos, recebe o som deste mundo através dos ouvidos e utiliza a boca para poder se comunicar, as mãos para poder pegar, para poder tocar, Então a alma nos torna conscientes de nós mesmos. Todo ser vivo possui alma, mas o ser humano ganhou uma nova alma, uma alma eterna, quando Deus soprou o espírito de vida nas narinas do primeiro homem, Adão. A gente vê isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, do nada, E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então está aí, a alma, ela reúne todas as nossas emoções, reúne todos os nossos sentimentos, A alma nos torna conscientes de nós mesmos, tá certo? O espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. Embora receba impressões do corpo e da alma, também é capaz de receber conhecimentos diretamente de Deus e de manter com Deus uma comunhão espiritual que ultrapassa os raciocínios da alma. O Espírito nos torna conscientes de Deus. O Espírito nos torna conscientes de Deus. Então podemos dizer que o Espírito é o responsável de manter uma ligação nossa com o Senhor. Nós nos relacionamos com Deus através do Espírito. Então, tendo explicado isso, vamos aqui, mantendo a chama do Espírito acesa. Mantendo a chama do Espírito acesa. Repito, compartilhe, chame pessoas para assistir, para ouvir esta mensagem, pois ela serve para todos nós. Vamos aqui para o versículo 5 e 6 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Você que tem uma Bíblia próxima de você, pegue a sua Bíblia e acompanhe toda esta ministração em sua Bíblia, tá bom? Acompanhe toda esta ministração em sua Bíblia. Tem uma Bíblia agora chamada Bíblia Anote, Esta Bíblia é muito interessante, que ela tem espaço para anotações. Na livraria Emuná, por exemplo, nós temos uma Bíblia dessa. Depois eu até mostro aqui no próximo culto, mostro para vocês. Ela é uma Bíblia no estilo de caderno, É uma Bíblia no estilo de caderno e ela até tem um espiral mesmo do caderno,
Ela é um caderno mesmo, esta Bíblia, só que com todos os livros da Bíblia e aí os espaços para você fazer as suas anotações. Então, quem gosta de ir para a igreja e não quer levar caderno, um monte de coisa junto, pode levar uma Bíblia dessa, né? Fazer as suas anotações nos cultos como este, numa live como essa, onde a gente vai aprendendo da palavra do Senhor. Você pode pegar uma Bíblia dessa, ter uma Bíblia dessa e ir fazendo as suas anotações. É bem interessante. Voltando então aqui para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade, vamos ler o versículo 7, pois a mentalidade da natureza humana ou da carne é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, vamos aí para o 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob, ou seja, debaixo do domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Então, a gente leu aí Romanos 8, 5, 6, 7 e 8. Aqui a gente tem que entender o seguinte: como podemos manter a chama do Espírito acesa? Não vamos conseguir falar sobre todo este assunto hoje, por isso vamos ter aí o culto de sexta, quem sabe o culto de quarta-feira da semana que vem também. Então, as pregações serão sempre desmembradas e serão salvas aqui na playlist Projeto Mantendo a Chama do Espírito Acesa. Aí você vai poder assistir novamente, poder compartilhar, né? E ir refletindo a respeito disso. A gente tem que entender o seguinte: a gente leu aí Romanos 8, do 5 ao 8, certo? Nascer de novo significa andar em espírito. Podemos dizer que é a matemática espiritual. Nascer de novo, andar em espírito, igual a o resultado, né? O igual. Não somos dominados, controlados pela inclinação do pecado. Ou seja, nascer de novo, aceitou a Cristo como seu Salvador, nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, como diz Jesus Cristo em João capítulo 3, andamos em Espírito, ou seja, novidade de vida, não somos dominados, controlados pela inclinação do pecado. Quem nasce de novo, ele não é controlado, não é dominado pelo pecado, pela natureza humana, como a gente viu aí, Romanos capítulo 8, nova versão transformadora, ou pela carne, não é controlado pela carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quando deixamos o Espírito controlar a nossa vida, não satisfazemos os anseios, a vontade
da nossa carne, da nossa natureza humana. Romanos 8, vamos voltar aí para Romanos capítulo 8, agora o versículo 13, vamos ver o versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, ou o que a sua carne lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, da carne, da natureza humana, viverão. Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, manter a chama do Espírito acesa é se manter na posição de filho de Deus. Quando você apaga o Espírito, quando você apaga esta chama do Espírito, quando você se desliga de Deus, quando você desliga aquilo, o seu contato com o Senhor, a sua comunicação com Deus, quando você abandona o relacionamento com o Senhor, você está renunciando a essa posição de filho de Deus. Você está dizendo: Senhor, não quero mais ser o teu filho, não quero mais ter contigo esse relacionamento, eu na posição de filho e o Senhor na posição de pai. Você está rejeitando a Deus como seu pai. É importante também compreender, é importante destacarmos que este projeto, mantendo a chama do Espírito acesa, é para nós, servos do Senhor. É para você que já aceitou a Cristo como Salvador, era para viver em novidade de vida, mas permitiu que a chama do Espírito se apagasse. Permitiu que o pecado o tirasse desta posição de filho, destruísse o seu relacionamento com Deus. Então, isso daqui não é para aqueles que ainda não servem a Deus. Esta ministração, este projeto de Deus é para nós. Porque muitos estão preocupados em evangelizar, ganhar almas, e sim, é uma missão de Deus para nós, é nossa obrigação pregar o Evangelho, mas muitos de nós não estamos andando pelo Espírito, estamos pregando a palavra de Deus, estamos evangelizando, mas andando de acordo com a natureza humana. Estamos deixando a carne dominar. E aí, quando a carne domina, vem os resultados negativos. O interessante é que o pecado, não tendo nenhuma cobertura, nenhum tipo de apoio bíblico, ele torna-se, ele se infiltra no ser humano de uma forma tão incrível que ele acaba sendo algo psicológico, não é? Por que você peca? Porque por causa dos traumas, da infância, ou por causa de uma ferida causada por alguém, aí você peca ao não liberar perdão, você peca ao querer se vingar, você peca porque você aprendeu que deve fazer assim, você foi ensinado, que é assim que se faz, e aí o pecado vai tornando-se uma justificativa,
ou um modo de vida. O pecado torna-se então uma maneira de viver, um estilo de vida. E é por isso então que Paulo nos alerta em Romanos capítulo 12, não vos moldeis, não é, com este mundo, de acordo com este mundo, mas tenham o vosso entendimento renovado pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Não adote para vocês o modo de vida que o mundo está adotando, que é o pecado. Mas adote a maneira de viver que é oferecida pela palavra do Senhor. Que é oferecida pela palavra do Senhor. Meus irmãos, como servos do Senhor, nós estamos em processo de santificação, isto é, nós estamos em processo de crescimento na presença do Senhor. E para tanto devemos compreender que a chama do Espírito não pode ser apagada, porque se ela apaga, somos dominados pela natureza humana, e aí adotamos este estilo pecaminoso de vida. Somente quando vivemos pelo Espírito, e aí há algo muito interessante que é o que vamos tratar hoje, quando vivemos pelo Espírito e aceitamos ser confrontados pela palavra de Deus, que o relacionamento com o Senhor pode ser mantido, e então não somos dominados pela natureza humana, pela carne, pelo velho homem, né? E aí a gente vê alguns exemplos bíblicos sobre o confronto da palavra de Deus. Anote aí no seu coração, para a chama do Espírito se manter acesa, você deve se permitir ser confrontado pela palavra de Deus. Nós lemos aqui no culto passado a respeito do salmista, né? O que o salmista pediu? Para Deus o pôr à prova. Porque nós queremos, né, de forma audaciosa, pôr a Deus à prova. Nós testamos a Deus, nós questionamos a Deus. Mas o salmista, no Salmo 139, versículo 23, ele diz o seguinte: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduza-me pelo caminho eterno. Ele está pedindo para Deus o confrontar. Ele está pedindo para Deus confrontar a maneira que ele está vivendo, ele está pedindo para Deus confrontar os seus pensamentos, o seu modo de vida, e para Deus mostrar a ele o que há nele que não agrada ao Senhor. Então nós, para mantermos a chama do Espírito acesa, devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte e jamais nos defendermos desse confronto, porque tem muita gente que é confrontada pela palavra de Deus e se defende, ativa os mecanismos de defesa da carne, vamos dizer assim. Olha lá, a gente vê sobre o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. E Deus sabia que eles haviam pecado. E Deus sabia onde eles estavam quando Deus vai até
o jardim para, aquele encontro diário, aquela conversa, aquele relacionamento que eles tinham diário. Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus faz uma pergunta, e Deus já sabia a resposta, e daí nós não podemos olhar para este posicionamento bíblico, este posicionamento de Deus com os olhos da carne, colocando Deus como brincalhão, colocando Deus como quem gosta de fazer piada. Não, isso é visão humana, isso é visão carnal. Porque, na verdade, quando Deus chega até o ser humano e pergunta, como ele perguntou para Adão e Eva, versículo 9 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Quando Deus faz esta pergunta, ele está iniciando um processo de confronto. Deus está iniciando um processo através de sua palavra de confronto, nos confrontando, nos fazendo refletir acerca do que fizemos ou do que estamos fazendo. É por isso que Deus faz esta pergunta: onde você está? Começou então aqui o processo de confronto, porque quando a palavra de Deus nos confronta, não é para nos machucar ou apontar como um homem aponta os erros do outro. Não, é para nos fazer refletir, nos fazer reconhecer os nossos erros e então nos arrependermos. E aí, outra pergunta de Deus, porque Deus sabia que Adão e Eva tinham desobedecido. Mas pergunta lá o versículo 11 de Gênesis 3, versículo 11. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Ou seja, na primeira pergunta Deus faz, a primeira pergunta é: onde você está? Adão responde: olha, eu ouvi o Senhor chegar e como eu estava nu, eu tive medo, por isso me escondi. O pecado, aqui a gente pode abrir um parênteses, quando a gente desliga, quando a gente peca, a gente desliga, a gente apaga a chama do Espírito, e aí começa então a aparecer as consequências do pecado, e existem aquelas consequências que vêm com o tempo e as imediatas, as consequências que vêm de imediato, que são estes sentimentos negativos, as emoções que nos fazem mal, o medo, a ansiedade, a depressão. Tudo isso é por causa do pecado. Adão ouviu que Deus estava chegando, que Deus estava próximo, ele teve medo e se escondeu. E aí Deus faz essa pergunta novamente no versículo 11. Quem disse que você estava nu? Deus sabia, por quê? Que ele viu, por que ele sabia que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus sabia que Adão havia comido. Deus não estava aqui mostrando a sua incapacidade ou provando que não é onisciente. Pelo contrário, Deus sabia. No entanto, Deus faz estas perguntas para confrontar o ser humano, para o fazer refletir acerca do que ele fez. Depois dessas perguntas, a gente vê que tanto o homem como a mulher não assumiram a responsabilidade de seu erro.
Ou seja, quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós devemos refletir. Devemos refletir e assumir o erro, assumir que erramos. E não fazer como Adão e Eva fizeram. Olha, foi a mulher que tu me destes que me deu do fruto. Sim, a mulher deu fruto para ele, mas não enfiou o fruto a garganta abaixo, não forçou que ele comesse. Ele comeu porque quis, mas ao ser confrontado, deixou a carne, deixou a natureza humana reagir. Porque a natureza humana, a carne, quando é confrontado pela palavra, ela tem a reação negativa, tem os seus mecanismos de defesa, ou seja, aqui no caso, transferiu a culpa para outra pessoa, tentou jogar a responsabilidade para cima da mulher, a mulher joga a responsabilidade para a serpente. Por quê? Porque a chama do Espírito já estava apagada, porque quando o Espírito a chama do Espírito está acesa, e nós somos confrontados pela palavra, nós assumimos que erramos e nos arrependemos. Outra pessoa que foi confrontado, outro que foi confrontado pela palavra do Senhor foi Caim, né? Todos nós conhecemos a história, Caim e Abel, os dois fizeram a oferta de Abel foi aceita por Deus e a oferta de Caim não foi aceita. E aí, quando Deus rejeita a oferta de Caim, Deus sabia por que ele ficou furioso porque Deus não aceitou a oferta, né, a oferta dele, e Deus sabia que o motivo da fúria de Caim era justamente essa. Mas aí Deus faz uma pergunta, olha só, Deus novamente confrontando o homem. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Por que você está tão furioso? Aí Deus faz outra pergunta. Por que está tão transtornado? Deus faz duas perguntas. Por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Deus sabia por quê. Mas, novamente, digo a você, quando Deus nos faz estas perguntas, é para nos fazer refletir. Nos forçar a refletir. E logo após as perguntas que Deus faz a Caim, Deus alerta a Caim acerca do pecado. Olha o versículo 7 de Gênesis 4. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Então Deus confronta Caim e ainda o alerta acerca do pecado. A palavra de Deus faz isso. Ela nos confronta, nos faz refletir a respeito de nossas atitudes, de nossas ações. E também nos alerta. Nos alerta. No entanto, qual é a sua reação mediante o confronto da palavra de Deus? Quando você é confrontado pela palavra do Senhor, como você reage? Porque quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós devemos abrir mão de todos os mecanismos de defesa da carne, da natureza humana. Podemos citar aqui um mecanismo de defesa que todo ser humano tem.
e que Provérbios fala. Provérbios 12, versículo 1 diz o seguinte: para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão. Muitos de nós, quando somos repreendidos, não aceitamos. Não aceitamos que somos repreendidos por outras pessoas. Não aceitamos que somos repreendidos por um amigo. Não aceitamos a repreensão, muitas das vezes, de um pastor. E o mais triste ainda é que muitos não aceitam a repreensão de Deus. Não aceita o puxão de orelha do Senhor. E por isso acaba sendo controlado, dominado pela carne. Porque Deus corrige e disciplina os seus filhos a fim de nos fazer crescer e de nos levar para mais perto dele. A disciplina do Senhor não tem como objetivo nos fazer mal, mas nos fazer muito bem. Hebreus 12 diz o seguinte, a partir do versículo 5, Hebreus capítulo 12, versículo 5: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo, ou seja, de coragem, que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando eu o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga aquele quem Ele aceita como filho. Pois os nossos pais, eu li aí o versículo 5 e 6, agora vamos para o 10 de Hebreus 12. Pois os nossos pais nos disciplinam por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Quando nós aceitamos que a palavra de Deus não nos confronte, passamos a justificar o nosso pecado. Quando não aceitamos que a palavra do Senhor nos confronte, passamos a justificar os nossos pecados. Jogamos a responsabilidade para outros, como fizeram Adão e Eva. Aí a gente começa: eu estava triste. Aí a gente até diz: mas a finalidade era esta. Eu queria, na verdade, a minha finalidade era essa. Era aquela. Aí outras pessoas falam: ah, mas ninguém me ouviu, ninguém me ajudou, eu fui perseguido, mas o pastor virou as costas para mim, a igreja não estendeu a mão para mim. A responsabilidade de pecarmos, de apagarmos a chama do Espírito, é nossa, não é do pastor. Ah, mas o pastor não me ouviu, não me abraçou, não me ajudou, não orou por mim. Lembra? Vamos voltar aí para Adão e Eva. Eva não forçou Adão. Vamos começar por Eva. A serpente não enfiou o fruto na boca da Eva e fez ela mastigar e engolir. Não, ela comeu porque quis, porque se deixou ser seduzida pelo pecado. Decidiu apagar a chama do Espírito. E aí, em seguida, Adão não foi forçado a comer o fruto, a desobedecer a Deus. Ele quis cometer o erro.
Então a responsabilidade de pecarmos, de errarmos, de apagarmos a chama do Espírito é nossa. Não importa se nos perseguiram, não importa se o pastor não nos atendeu, não orou por nós, não importa se a esposa está fazendo aquilo ou deixou de fazer aquilo outro, se o marido não faz isso ou faz aquilo outro. A responsabilidade é nossa. Cada um será responsabilizado pelo seu erro. O erro que você cometeu é seu e você tem, que é reconhecer. Quando você for confrontado pela palavra do Senhor, você deve reconhecer que você está errado. Não deixe ser guiado pelas suas emoções, pela vontade da carne. O mundo diz, o mundo fala assim, deixa seu coração te guiar, ouça a voz do seu coração. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Versículo 10: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Aí olha só, anote aí no seu coração, na sua mente. A segunda parte, a parte final do versículo 10 de Jeremias 17. Eu, o Senhor, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Então não adianta tentar jogar a sua responsabilidade para outras pessoas, é sua. Não adianta tentar transferir a sua culpa para outras pessoas. Quando a palavra do Senhor te confrontar, não utilize a carne para se defender. Se desarme de todos os mecanismos pecaminosos. A revista da Escola Dominical, da editora Betel, fala sobre os mecanismos, a lição 3, da revista da Escola Dominical, fala sobre os mecanismos de defesa, da natureza do homem. E aí, ele fala lá, ele cita no tópico 1 lá da lição, Ananias e Safira. Quando eles foram confrontados, eles utilizaram um mecanismo de defesa da carne, que é a negação. A negação. Eles negaram um fato para esconder um certo lucro. Eles mentiram. Quando eles mentiram, eles cometeram algo proposital e pensado para mostrar uma falsa generosidade. Então não adianta você querer usar o pecado para uma finalidade, seja ela qual for. Se o meio que você está, o caminho que você está trilhando para chegar em certo lugar é o pecado, pode ter certeza, você vai ser cobrado por isso. E aí o apóstolo Pedro fala lá, fala para eles, que eles não estavam mentindo para os homens,
mas para Deus. Por isso, eles foram, eliminados por Deus. A gente vê essa história em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então não adianta você querer transferir a responsabilidade do seu pecado, não adianta você querer negar o que você cometeu, esconder de Deus, não adianta você querer mentir para Deus, porque Deus te conhece, Deus nos conhece, e quando somos confrontados pela palavra dele, a nossa reação, e agora eu cito aqui, a nossa reação deve ser a reação do rei Davi. Quem lembra de Davi? 2 Samuel capítulo 12. Davi pecou. E olha só a historinha, que a palavra de Deus traz até Davi, o confrontando. Então o Senhor, lá em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã até Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro muito pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como a sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um de seus animais, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com o homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir, olha só o que Davi fala, merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, olha só Deus falando para Davi, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Aí, o versículo 12, versículo 13, na verdade. Vamos pular aí para o versículo 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí Natã responde: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa de seu pecado. Davi foi confrontado pelo Senhor, foi confrontado pela palavra. Davi não justificou o seu pecado. Davi não tentou jogar a culpa ou transferir, a responsabilidade de seus erros para outras pessoas. Davi poderia ter falado: mas
Foi ela que me provocou, né? Ela sabia que alguém lá poderia ver que ela estava nua. Ela que me provocou com a sua beleza. Ela que fez isso. Ele poderia ter jogado, ele poderia tentar justificar o seu erro de todas as formas. Mas ele não fez isso. Ele assumiu: pequei contra o Senhor. Interessante que a palavra do Senhor diz aí no versículo 13, de 2 Samuel 12, diz da seguinte forma, observe: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Quando somos confrontados pela palavra do Senhor, quando somos postos à prova por Deus, nós devemos assumir o nosso erro e confessar a Deus aquilo que está em nós, que a gente reconhece que deve abandonar. Porque se a gente não faz isso, a chama do Espírito apaga. E aí, não dá tempo mais para a gente continuar, vamos continuar no próximo culto. Quando a chama do Espírito apaga, a gente começa a ver um monte de pessoas desanimadas, um monte de pessoa triste, um monte de pessoa depressiva. E infelizmente é o que mais tem dentro da igreja: pessoas desanimadas. Eu já ouvi pessoas dizendo: a igreja está doente. Não, a igreja nunca fica doente, porque a igreja é de Cristo. E a igreja de Cristo é uma igreja avivada. É uma igreja curada, transformada. É uma igreja que vive em novidade. No entanto, tem aqueles que estão dentro do templo físico, mas não faz parte da igreja, porque o espírito está apagado. Ele canta, ele prega, ele evangeliza, mas aí acorda de manhã cedo dizendo: estou desanimado, estou triste. Por quê? Porque não se permite diariamente ser confrontado pela palavra do Senhor. Pegue a Bíblia e comece a ler. E deixe que a palavra do Senhor aponte os seus erros. Assuma aquilo que está em você que é necessário mudar. Não se julgue mais santo do que realmente você é. Romanos 12, 3. Seja honesto na sua autoavaliação, ou seja, no seu autoconfronto, quando você permite a palavra de Deus te confrontar. Aquele que vive pelo Espírito, ele é perseguido, ele é pressionado de todos os lados, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz que nós temos dentro de nós um grande tesouro, para provar que o poder que está em nós, que tudo excede, não vem de nós, mas sim de Deus. Se há este tesouro, o Espírito Santo, se há este poder que nos fortalece, que nos dá alegria, nos dá o renovo, por que existe tanta pessoa desanimada, triste? Porque está com a chama do Espírito apagada. Porque aí o versículo 8 e 9 de 2 aos Coríntios 4, essa pessoa, ela é perseguida, atribulada, ela é chacoalhada de um lado para o outro, um caminhão passa por cima dela, vamos dizer assim, um caminhão de problemas, mas quando o caminhão passa, ela se levanta, e o semblante dela, o rosto dela, está alegre, ela está sorridente, porque ela está cheia do Espírito. Será que você é este tipo de pessoa? Será que nós somos este tipo de pessoa? Fica essa pergunta para hoje. Meu Deus. Amém?
Senhor da glória. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus, porque não tem uma vírgula para falar. Vamos lá. Senhor Deus, Tu és tremendo. Meu Deus, que maravilha do céu, que banquete glorioso nós recebemos hoje. Obrigada, Senhor. Meu Deus, essa mensagem hoje foi um tapa na cara, é uma maneira de dizer, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso que até na hora da correção, o Senhor faz porque ama, o Senhor corrige porque é um afago. A gente fala tapa na cara porque a gente se sente constrangido por saber o quanto nós somos falhos. Depois de uma mensagem dessa, nós temos mesmo que reconhecer o quanto nós somos falhos. Meu Deus, Senhor, esteja conosco, nos fortaleça. Nós somos um povo. Eu desejo, Senhor, em nome de Jesus, e eu oro, nós oramos, Pai querido, para que todos aqueles que ainda vão assistir esse culto, ouvir essa mensagem, recebam, Senhor, de coração aberto, recebam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com os ouvidos afinados para ouvir a Tua voz, Pai. Seja de tarde, de noite, na madrugada, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser eficaz na vida de todos esses que necessitam, Senhor. Porque hoje, agora, nós fomos confrontados ao vivo, Senhor, em tempo real, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, esse povo que ouve essa mensagem e que ora comigo agora, é um povo que já entendeu, Senhor, que necessita mudar, que necessita ser reavivado a cada minuto. Nós mulheres entendemos que precisamos organizar o nosso tempo para Te honrar e glorificar. Senhor, o Senhor tem falado conosco de reavivamento total em todas as áreas da nossa vida. E o Teu fazer, a Tua obra é completa. Então, Senhor, esse reavivamento vai refletir, Senhor, em vida ministerial melhor, vida conjugal melhor, vida de pai e mãe melhor, vida, resumidamente, vida renovada em todas as áreas, Pai querido. Senhor, e em nome de Jesus, aquele que sabe que pecou, que tem falhado, que se arrependeu, que confessou a Ti os seus pecados e pediu perdão durante essa mensagem, nós repreendemos, Senhor, todo o espírito de acusação, de culpa, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos Te agradar, que nós possamos viver esse reavivamento constante. E na hora que o diabo novamente quiser nos afrontar, nós já tenhamos a sabedoria de repreender o mal e de continuar com esta chama acesa, ardente, flamejante, Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Senhor, como é bom ser abraçado, ser amado e corrigido assim por Ti. Obrigada. Se o Senhor corrige, é porque o Senhor não desiste. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Deus poderoso. Hoje toda tristeza, todo desânimo, sabe, às vezes a gente se sente incapaz, né? Diante de tanta coisa para fazer. É muito difícil. Engraçado, né? Tudo que era para ser tão